Amados, abre a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, rapidamente. Que eu não vou resenhar, não. Cante uma canção bonita aí, Cristiano, por favor. Uma canção assim de fé. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Josué, capítulo 15. Vamos lá. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado serás, quando eu obedecer a sua voz. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Josué capítulo 15. É capítulo 14, perdão, gente. É um capítulo só de diferença. Capítulo 14. Não vou falar o versículo ainda não. Presta atenção no bispo aqui. Olha para o bispo. Sabe qual é o problema de muita gente? O nosso problema do ser humano, sabe qual é? Sabe? Nós, seres humanos, na maioria das vezes, temos o costume, nós que eu digo até eu, é que a palavra de Deus não é para você, a palavra de Deus é para mim e para você. Tem gente que pensa assim, o bispo, eu já escutei um sujeito um dia falar, o senhor prega para a gente como se a vida do senhor fosse perfeita. Eu falei, então o senhor se engana, porque antes da palavra chegar até você, passou por mim. Então antes da palavra falar com você, falou primeiro comigo. É que as pessoas têm costume de julgar a outra, né, antes. Então, quando Deus vai falar com você, Ele fala primeiro comigo, porque a palavra primeiro passa pelo meu coração para depois chegar no seu. Então, o problema do ser humano em geral é colocar toda a força no começo e depois perder as forças. Eu estava vendo uma reportagem na televisão, aí um preparador físico, ele estava falando da importância da betalanina no corpo. Deu risada por quê? O que é isso? O que é betalanina? Sabe não, está rindo, não sabe do que é. Aprende aí. Betalanina. Ele estava falando da importância da betalanina no corpo. O que é betalanina? A betalanina é algo produzido pelo corpo para dar resistência muscular e deixar a mesma resistência durante um grande período. Então, quando um lutador de MMA, isso aí eu vi numa entrevista de MMA, quando o lutador ele começa a lutar, o primeiro round ele está como?
lutador está cheio de ânimo e disposição. O cara faz a cara de mal assim, ó. Foca aí, foca aí, foca aí. O cara faz aquela cara de mal assim, ó. Aí começa. Aí vai lá. Aí pula. Eu não sei como é que é, não. Aí vai lá, pula. E aí vai lutar. Aí vai todo cheio de gás. Aí começa a trocar soco. E pega daqui, pega dali, rola de lá. O segundo round ele já está assim, ó. Aí ele só está fugindo. Aí um ataca. Aí aquele soco que saia potente, rápido. Agora o soco sai assim, ó. Lento. Aquele soco lento que dá até para o outro desviar rapidamente. O terceiro assalto ele já está assim, ó. Parece que está em câmera lenta. O que aconteceu? Ele, no começo, ele estava com uma disposição e uma força muscular. Só que no segundo round, a resistência muscular dele caiu. Então ele não consegue mais ter a força e a agilidade. E o terceiro round, então, nem se fala. Aí, esse preparador físico, na entrevista que eu estava vendo na televisão, ele falou que o corpo produz essa betalanina e existe um suplemento chamado betalanina, que ele dá resistência muscular para a pessoa continuar no segundo round do mesmo jeito que estava no primeiro round. E no terceiro round, a pessoa está com a mesma força que ela estava no primeiro e no segundo round. Então, ele falou, se o lutador fizer um tratamento com essa betalanina, que é produzida no corpo, ele vai conseguir ficar o primeiro, o segundo e o terceiro round com o mesmo vigor, com a mesma força. Por quê? Porque o ser humano, tudo que vai fazer, começa com uma força e passado um tempo depois já não consegue estar na mesma força. Ô bispo, por que o senhor está falando isso? Você vai entender daqui a pouquinho na Bíblia. As pessoas começam com ânimo e pouco tempo depois desanima. Começa forte e depois já fica fraco. A betalanina da vida espiritual é o Espírito Santo, é Ele. Quando a pessoa está cheia da presença de Deus, cheia da unção do Espírito Santo, ela continua sempre animada, determinada, cheia de vigor na sua vida espiritual. Mas se ela fica fraca espiritualmente, ela já vai desanimando, já vai parando, já vai indo mais devagar. É só você olhar na igreja. As pessoas começam a fazer, às vezes, a campanha de segunda-feira. Aí, logo depois, já desistem. Por quê? Porque a força diminuiu. A força vai acabando. Aí a pessoa vai perdendo a disposição. E o que ela não sabe é que a vitória vai vir para ela. Só que ela, para vencer o adversário, tem que estar na mesma disposição que ela começou. Foi o caso de Caleb. Olha aí no livro de Josué, capítulo 14, versículo 6. A Bíblia diz assim que chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, lhe disse, olha o que Caleb disse para Josué: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Quantos anos ele tinha? Quando ele começou, quando ele foi espiar a terra prometida, quando Caleb foi observar as promessas de Deus na vida dele, quando Caleb viu que as promessas de Deus eram verdadeiras para ele, ele tinha 40 anos de idade. Versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. O que Caleb fez? Diga para a pessoa do lado, tem que perseverar.
Diga para quem está atrás de você, tem que perseverar. Agora eu pergunto para você, perseverar quanto tempo? Uma semana? Um mês? Um ano? 100 anos? Não. Tem que perseverar até chegar à vitória. Não tem data prevista. Não é 100 anos, 50 anos, uma semana, um mês, um ano. Quando eu comecei a lutar para me tornar um bispo, eu comecei há 12 anos atrás. Eu não sabia se a minha vitória iria chegar com 5 anos, com 10 anos, ou com 20 anos, ou com 30 anos pregando. Eu falei, eu vou lutar com toda a minha força e não vou parar de lutar enquanto não conquistar o meu objetivo, a minha meta, o meu sonho. Enquanto eu não alcançar o meu alvo, eu não vou parar de lutar. Ainda que eu tenha que passar noites em claros, ainda que eu tenha que estar no monte clamando, sem pregar os olhos, eu vou lutar com toda a minha força, mas eu vou chegar lá. É a realização do meu sonho, é o meu objetivo, é a minha conquista, é a minha vida. Eu não sabia quanto tempo ia demorar, mas eu também não queria saber. Eu estava lutando e eu não iria parar enquanto não chegasse onde eu cheguei. A maior virtude de um vencedor é a perseverança. E a pior qualidade, é pior qualidade que fala, não? Não é qualidade, o pior defeito de um derrotado é a desistência. A maior qualidade de um vencedor é a perseverança. O pior defeito de um derrotado é a desistência. Então Caleb tinha 40 anos de idade, ele viu a bênção de Deus. Ele tinha que perseverar. Ele sabia quanto tempo ele iria perseverar? Não, mas ele não parou de perseverar, ele continuou lutando. E diz a Bíblia aí, meus amados, no versículo 9: então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseres o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Quer dizer, porque Caleb, aonde colocasse os pés, ele seria bem sucedido? Porque ele perseverou em Deus. Ele perseverou em Deus. E diz no versículo 10, Caleb dizendo para Josué, vai vendo: eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Gente, olha para o bispo. Olha para o bispo. Ele tinha 40 anos. Estava na flor da idade. Cheio de vigor, disposição. Caleb disse, agora eu tenho 85 anos de idade. Espera aí, a tendência é ficar mais velho e ficar mais fraco. É a tendência, não é? Vai vendo, quando você tinha 30 anos, 20 anos de idade, você subia a escada, trabalhava, virava à noite, você tinha um vigor. Agora está com 70, 80, às vezes acorda, dói a coluna, sente dor nos ossos, dor nas juntas. Não consegue mais fazer aquilo que fazia antes. Tem um pastor aqui que tem 50 anos de idade, foi jogar futebol com a gente na areia. Ele, não, porque eu fui jogador, fui profissional, que não sei o que é lá, eu era o bambambam, joguei no Ceará, joguei não sei aonde, eu falei, bora então. Aí eu falei, só que você não vai jogar no meu time não, você vai jogar contra mim, que eu quero ver você jogar agora. Aí ele quis dar um de bambambam com 50 anos de idade. Ele caiu na areia e não levantava mais, que eu pensei que ele estava morto. Pegamos ele e colocamos na calçada. Ele não conseguia ficar de pé. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele está doendo tudo, dos pés à cabeça. Ué, não era o bambambam? Era. Só que ele era o bambambam com 20 anos de idade. Ele estava com 50 agora.
A força não é mais a mesma. O vigor não é mais o mesmo. Caleb, quando ele estava pronto para enfrentar os inimigos, ele tinha 40 anos de idade. Agora ele estava com 85. E olha o que Caleb disse para Josué no versículo 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar dele. O sujeito estava com 85 anos de idade. 45 anos perseverando pelo milagre na vida dele, pela meta, pelo alvo, pelo objetivo dele. 45 anos perseverando, não foi um ano não foi 2, 3, 4, 5, ele perseverou 45 anos. E a terra que ele está pedindo para Josué, que chama-se Hebrom, era a terra de gigantes, aonde tinha os maiores inimigos, os mais fortes inimigos, e ele escolheu essa terra para tomar posse. E ele virou para Josué e disse: Josué, tal era a minha força naquele dia, aos 40 anos de idade, tal a minha força agora, aos 85 anos de idade. Eu continuo mesmo, com a mesma força, com o mesmo vigor, com a mesma determinação, com a mesma fé. Eu estou pronto para ir para a guerra, para vencer os inimigos e para voltar com a vitória. Aí tem gente que começou 2 meses atrás e já está pedindo arrego. Tem gente que começou a lutar 1 ano e já está resmungando, já está pensando em desistir. Tem gente que começou com um sorriso no rosto e agora só anda de cabeça baixa. Tem gente que começou dizendo: a vitória é minha, eu vou conquistar, eu vou chegar lá. E agora alguém chega para ele: e aí? Como é que tá? Não está bem não, mas a gente tem que falar que está bem, né? Começou de um jeito e está de outro. Como que vai conquistar? Está perseverando, daqui a pouquinho vem a luta contra os gigantes. Daqui a pouquinho vem a luta final, que a pessoa tem que vencer para tomar posse da bênção, da promessa dela. E como que a pessoa vai vencer os maiores inimigos se ela já está desanimada? Se já está de cabeça baixa? Se não está mais crendo? Quando começou, a pessoa era dizimista fiel, tirava o dízimo: não vou vencer, Deus vai me honrar, as janelas dos céus vão se abrir, eu vou ter bênçãos sem medida na minha vida. E ela fazia voto, e ela fazia oferta de coração. Passou um tempo depois: não, estou sem condições, não dá mais. Já não age mais a fé, já não crê, já não é mais fiel igual antes. Até vem para a igreja, até vem. Mas vem para a igreja, mas não está mais na fé igual antes, já não tem fidelidade igual antes. Não está com a mesma força espiritual, com a mesma determinação de antes. Começou de um jeito e agora está de outro. Gente, Caleb pediu para Josué. Versículo 12, agora, olha o que ele falou para Josué: pois dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anequins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para o desapossar, como prometeu. Olha a fé daquele homem, gente. Passou 45 anos. Os inimigos dele estavam fortificados, grandes, gigantes. E ele falou: pode dar para mim que eu vou lá e o Senhor vai ser comigo e o Senhor vai me dar vitória. Eita, homem de fé. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até os dias de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba,
Este Arba foi o maior homem entre os anequitas, e a terra repousou da guerra. Gente, esse Arba, sei lá o nome dele, ele era o homem mais alto, mais forte daquela terra, o comandante. E Josué, aos 85 anos de idade, venceu aquele gigante, venceu os inimigos, tomou posse da terra prometida. E Josué conquistou toda a terra de Canaã. Caleb conquistou a parte dele que era Hebrom. E a Bíblia diz que houve paz naquela terra e eles desfrutaram das promessas de Deus. Você quer desfrutar das promessas de Deus? Então você tem que ter a presença de Deus, a betalanina espiritual na sua vida. Você tem que estar, do mesmo jeito que você lutou o primeiro round, você tem que estar no segundo round. E você tem que estar no terceiro round também. O primeiro round passou, o segundo round talvez passou, agora é o terceiro round, você tem que estar com a mesma força, a mesma determinação, a mesma fé, a mesma valentia. Porque agora o terceiro é o último round. E a Bíblia diz que o perdedor torna-se escravo do vencedor. Quem não vence é vencido. Você foi chamado para perder ou para ser vencedor? Então fique de pé os vencedores em nome do Senhor Jesus. Fique de pé.